seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Hoje a gente vai falar sobre soft skills. De todos os episódios que a gente falou sobre comunicação, acho que é um bom tema para essa semana. E eu tô aqui, junto com aquele que pigarreia todo o PodTag, Everton. Eu só queria falar que hard skills é pra quem mexe com hardware. A gente, programador, mexe com software e só tem que ligar pra esse tal de soft skills. Justo. E nosso querido Johnny Bravo, Diego. E aí, galera, eu não preparei nenhuma piadinha de soft skills, até porque eu ainda tô entendendo a diferença de soft skills técnicas ou soft skills pessoais mesmo. Acho que a gente vai discutir sobre isso no episódio hoje. Legal. O fato de você não ter feito uma piada significa que você não tem soft skills pra isso. Nossa! E nosso querido Bob Esponja, vulgo meu alter ego, Gilberto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, hein, pessoal? Que isso, cara? Eu só queria fazer um comentário. Eu tô igual. Vocês assistiram aquele episódio do Chaves, quando o Chaves encontra o Chapolin? Que eles fazem aquele fundo verde maldito lá e fica o Chaves e o Chapolin na mesma tela? Eu tô igual assim. Eu tô igual. Tipo, tá igual quando eu assisti esse episódio assistindo o Gilberto e a Layla no mesmo programa. Cara, ver o Gilberto e a Layla, a capa desse programa tem que ser aquele Spider-Man olhando pro outro, apontando assim. Ai, ai. É a nossa soft skill aqui, a gente tá mostrando como que a gente consegue fazer duas vozes ao mesmo tempo. Isso daí já é uma hard skill. É verdade. Vamos discutir sobre isso agora. Invadindo aqui esse episódio, hoje eu não estou participando, mas não poderia de deixar aquele agradecimento à Impulso Network, que está trazendo esse episódio para você hoje. Se você ainda não faz parte dos 10 mil Impulsers, estamos em semana de comemoração 10 mil Impulsers. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, não perde tempo, tem acesso a meetups, benefícios, uma comunidade super irada, super engajada, bootcamps, webinars, gamificação, brindes, sorteios, tem muita coisa nova aí que tá surgindo na comunidade, você vai ver, estamos passando por um redesenho muito massa, então faça parte dessa comunidade, agregue aí no seu dia a dia, você vai ver que a Impulso tem aí as melhores ações para fazer diferença na sua carreira, para fazer diferença no seu lado profissional e também no seu lado pessoal. Então a comunidade ali tem uma série de outros canais não técnicos, como canal de música, canal de jogos, canal de séries, canal de memes, canais de plantas, até plantas. Se você planta alguma coisa aí, se você tem uma hortinha dentro da sua casa, se você quer começar a plantar tomates para você economizar no mercado, tomate está caro, ali a Impulso é o lugar certo para você, viu? Então não perde tempo, acessa impulso.network ou usa o nosso link de referral aqui na descrição ou no seu agregador preferido. Então vamos lá, galera. Acho que vários episódios dessa temporada a gente falou muito sobre comunicação. Até em outras temporadas isso já surgiu. O quanto a comunicação é importante. A gente trabalha em equipes, a gente trabalha em times. E por mais que nós trabalhamos no contexto de tecnologia, envolve-se pessoas. E isso nos leva a discutir um pouquinho sobre soft skills. Hard skills, soft skills. Então, vamos... Primeiro, antes de tudo, o que são soft skills? Quem consegue falar pra gente aí um pouquinho? Soft skill é aquela skill que é a mais, vamos dizer que é a mais difícil de você mensurar. É aquela que você não vai ser, por exemplo, na nossa área tem muita coisa de parte técnica, parte de você saber desenvolver uma linguagem, parte de você entender um design pattern, parte de você saber como é que funciona uma metodologia, essas coisas. Essas coisas elas caem mais na parte de hard skill, né? O que a pessoa consegue fazer com a informação que é clara, assim, um negócio que é objetivo, né? Técnica, né? Isso. E aí a soft skill entra justamente pra... Eu sempre vejo as duas como complementares, né? Hard skill é a parte que o cara vai ter o conhecimento que a pessoa vai ter na parte técnica, e a soft skill é como que a pessoa lidar com, por exemplo, como que ela se comunica com outras pessoas, como que ela lidar com problemas, situações, como que ela toma decisões. Exato. Eu acho que entra muito na sua parte comportamental, na sua parte, entre aspas, humana, né? De interação com o todo, né? Então você tem ali a relação com as hard skills também, mas ela é muito no outro contexto, assim, a sua interação com as pessoas, a sua interação com os problemas que você tem, né? Então acho que é muito uma atribuição pessoal mesmo de como você lida com tudo isso, não só no ambiente de trabalho, mas hoje aqui a gente tá falando um pouquinho de como, né, lidar com isso no ambiente profissional. Até na sua própria vida, né? Às vezes algumas pessoas não conseguem separar o
que é pessoal do que é profissional. Mas faz parte também, faz parte do aprendizado. Eu diria que uma coisa não vive sem a outra. Então, tipo, um profissional completo, ele não pode ser somente hard skills e também não pode ser somente soft skills. Eu acho que, tipo, vou fazer uma analogia aqui, uma analogia que surgiu agora, hein? Imagina uma parede, tem o tijolo e tem o cimento. A soft skills é o cimento e o hard skills é o tijolo. Então, pra você ter uma parede sólida, você precisa das duas coisas. Sacou? Sacou? Mas peraí, o cimento vai ficar duro. Cara, pensa no Android. O Android, ele tem a parte mais difícil dele, acho que são as soft skills, porque ele não consegue ter o sentimento, ele não consegue ter o robozinho lá, ele não consegue ter a parte de, apesar de ele conseguir ter uma boa comunicação, se você sair do script dele, ele se fudeu. Tipo o C-3PO lá. C-3PO, cara, é o perfeito exemplo de que soft skill não cabe num robô, velho. Mas daí você acho que você usou o pior exemplo de todos. Aí você tá limitando, Mas você usou o pior exemplo de todos, porque o C-3PO, ele é um robô diplomata. Ele é feito pra soft skills. Aí que tá, ele é diplomata, mas se você sair da lógica dele de, por exemplo, fazer ele imitar alguém, tem até um dos livros eles fazem ele imitar a Leia. Ele não consegue, cara. Simplesmente ele não consegue. Puseram a voz dele puseram a voz da Leia nele e ele, véi, só consegue falar o que é pra falar, o que o Han Solo passa pra ele, tá ligado? O livro do Star Wars não é canônico, então esquece. Esse é canônico. Cara, eu acho que vai ter alguns ouvintes, tipo eu, que não tá entendendo nada do que vocês estão falando. Mas soft skills é assim mesmo. É difícil de entender. Mas o que eu acho... Não faz sentido. O que eu acho legal de destacar desse negócio de soft skill e hard skill é que hard skill é muito fácil de ensinar pra outra pessoa. É muito fácil a pessoa pegar um curso de hard skill, um curso de programação, uma coisa assim, e eu acho que todo mundo consegue, com bastante estudo, claro, e dedicação, se tornar bom em uma hard skill. Agora eu acho que soft skill é uma coisa muito mais difícil de ser passada de uma pessoa para outra, muito difícil de ensinar, muito difícil de aprender isso. É tudo baseado em hábito, em convivência, vamos dizer assim. Eu acho que, cara, hoje numa empresa, a pessoa, pelas soft skills dela não ser muito apta, chega a ser pior do que não ter aptidão na parte de hard skills. Não sei se vocês concordam comigo. Até ia falar um pouquinho disso, né? Como o Diego falou, você ter a hard skill é algo que você aprende. Ele é normalmente mais lógico, é algo que você é até metódico, né? Dependendo do tipo. Enfim, agora a soft skills, ela é muito mais comportamental. Então, o ambiente interfere muito nisso também. É a sua relação com o ambiente. Então, é muito do seu autoconhecimento, de você entender a forma com que você fala, né, relacionado à comunicação, ou entender como você lida com aquela situação e como isso está sendo exposta em um ambiente que tem outras pessoas que compartilham ele com você. Ela chama hard skill até porque ela é uma coisa muito mais tangível, né? Então ela quer dizer, é hard skill porque você consegue mensurar ela. É muito mais fácil de você mensurar o conhecimento de uma pessoa numa tecnologia, por exemplo, do que você mensurar o conhecimento de uma pessoa no quanto ela aguenta de pressão para poder entregar um projeto. Exato. Cara, eu sei que tem biblioteca JavaScript que mede a qualidade do código, mas será que tem alguma que mede qualidade em soft skill, alguma coisa assim? Existe um negócio chamado terapia. Pois é. A soft skill, ela tá muito mais voltada pra área terapêutica, pra área psicológica da pessoa, não terapêutica, psicológica da pessoa. Comportamental. Isso, comportamental, como que a pessoa lidar com a parte emocional, como que a pessoa lidar com a parte... aquilo que ela não consegue transparecer pra pessoa, como que ela lidar com o fato de que ela, às vezes, não tá conseguindo se comunicar, entendeu? Pra pessoa poder mensurar como que ela lidar com pressão, ela praticamente, ela tem que se conhecer. E a parte soft skill, ela é muito relacionada ao quanto você se conhece, ao quanto você consegue mapear de você mesmo, pra você saber o que você é bom numa parte que não é tangível para as pessoas poderem identificar em você. Ou falando até de gestão de pessoas, né, quando você tá numa posição de gestão, como a gente já conversou no outro episódio de gestão com carreira de TI, né, é muito também de você como gestor saber analisar esses tipos de perfis e saber analisar a pessoa com que você tá trabalhando, né, saber analisar teu time. Exatamente. E entender aonde tem ali uma barreira ou não pra ser desenvolvida nessa questão de soft skill. Vamos dar um exemplo prático que eu acho que fica melhor, assim. Digamos que a gente tem uma pessoa que tecnicamente
tecnicamente ela é muito inteligente, ela tem muito conhecimento técnico de uma linguagem, vou usar exemplo Python lá, sabe fazer um software, tem muito conhecimento técnico, enfim. Aí ela tem uma atividade para ser feita. Nessa atividade, digamos que lá o Product Manager descreveu aquilo e falou, olha, a gente tem que fazer tal e tal coisa e é isso. Só que se ela não tiver a soft skill de analisar e entender e saber se comunicar com esse Product Manager, de nada adianta o conhecimento técnico. Então, por exemplo, ele falou, o valor é X. Se ele não conseguir entender esse valor, ou o próprio Product Manager não saber passar essa informação, como que o desenvolvedor vai conseguir executar aquilo? Então, ele tem todo o conhecimento técnico para executar, para, desenvolver e programar. Mas exige ali um entendimento entre as duas pessoas do que é necessário, do que é preciso ser desenvolvido. E esse entendimento... Ou desentendimento. E isso parte de uma comunicação clara. Ou, por exemplo, se você está num ambiente que tem muita pressão, você precisa, por exemplo, entregar um negócio e você tem uma semana para fazer aquilo, você tem, se você não sabe lidar com isso, se você não tem essa inteligência emocional, as chances de você não conseguir entregar ou de você penalizar a sua hard skill, penalizar o seu conhecimento técnico por conta de uma falta de inteligência emocional, são grandes. Então, o soft skill permeia esse mundo intangível aí. Cara, eu acho perfeito isso que a Laila falou, é exatamente isso. Eu acho que quem não passa por isso, assim, já não passou por isso no dia a dia, não é programador, não tá nessa área, porque isso acontece muito. Mas o que eu queria discutir com vocês, antes da gente continuar, assim, nos próximos tópicos pra gente falar, vamos supor assim, a partir do momento que a pessoa identificou que ela tá com problemas nessa área, como que vocês acham, assim, as maneiras mais firmes dela trabalhar isso? Dela começar a encontrar maneiras de resolver esses problemas? Eu acho que a gente podia voltar um pouquinho antes de responder a tua pergunta. Porque é o seguinte, o assunto que a Laila trouxe, as pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que é muito boa de desenvolvimento, mas ela talvez não seja tão boa de comunicação. Eu não queria dizer que é tudo responsabilidade do RH, tá? Mas o RH, ele pode te ajudar muito nisso. Porque é o seguinte, você pode ter dentro da tua equipe necessidade de que você tenha uma pessoa que seja totalmente técnica e que às vezes ela não seja tão boa em comunicação. Por exemplo, você quer uma pessoa que seja extremamente focada ou que ela tenha uma capacidade de foco muito grande. E essa pessoa não precisa necessariamente ter uma boa parte para trabalhar em equipe, porque ela, por exemplo, vai trabalhar num projeto que vai ser só ela, e ela precisa ter, por exemplo, boa capacidade técnica, ela precisa ter uma boa capacidade de foco, ela precisa ter uma boa capacidade de como resolver problemas, e talvez um pouco de comunicação, mas não precisa ser um negócio que ela precise sempre estar conversando com todo mundo, entendeu? Então, o RH é a principal área que vai conseguir mapear como que ele consegue achar uma pessoa com todos esses perfis, né? Então, eles vão poder traçar o perfil de candidato que você tá procurando. É importante falar também que não existe super-homem também, né? Então, exatamente. Super moça, né? Se você é o cara fudido dos soft skills, você não precisa ser o cara necessariamente ser o cara fudido dos hard skills, né? Existem perfis. Se o seu perfil é mais pra um lado ou mais pro outro, exatamente. Você vai, tem que se conhecer, saber o que você tá precisando e como chegar lá, e o que você consegue alcançar com o que você tem. Então, eu acho que é prejudicial você ser uma pessoa só hard skills ou uma pessoa só soft skills, que você precisa ter todo mundo domínio do outro lado, mas também não precisa esperar que todo mundo seja super-homem, né? Então, eu vou discordar um pouquinho de vocês só pra fazer uma provocação aqui. Hoje, quem trabalha com tecnologia, pelo menos no senso comum, assim, né, eu entendo que a maioria das pessoas trabalha para desenvolver uma tecnologia para um propósito, e esse propósito normalmente atende a alguém ou a algo para alguma empresa, certo? Esse meio sempre vai precisar de um intermédio que é a comunicação e o entendimento das pontas. Porque beleza, às vezes você pode estar desenvolvendo alguma coisa que é pra você mesmo, sabe? Não tem muita interação com o mundo externo. A partir do momento que você precisa desenvolver algo que é pra alguém lá na ponta utilizar, cara, você precisa ter esse viés de comunicação clara, de você conseguir interpretar o outro, de você ter empatia pelo outro. Então, eu entendo que vocês falaram que é relacionado muito a, tem um cara que ele é super técnico, então às vezes tem que colocar ele numa caixinha fechada só pra ele desenvolver. Não acho que seja isso. Bem longe disso, na verdade. Só que, por exemplo,
a pessoa que tem que fazer a comunicação desse projeto que você está citando não é essa pessoa que está desenvolvendo o projeto, mas sim o gerente ou o líder dessa pessoa, entendeu? Que vai ser o analista, ou o PO, ou sei lá quem é que seja. Mas a comunicação entre o time ele vai ter que fazer muitas vezes, né? Isso, ele vai ter que ter. Por isso que eu falei, a comunicação às vezes ela pode ser a mínima. Por exemplo, o cara consegue passar a informação de uma forma talvez muito técnica para uma pessoa que seja o líder dele. E essa pessoa que é o líder dele vai ser bom o suficiente para ele pegar essa informação técnica e transformar numa coisa que, por exemplo, alguém que um stakeholder que não seja da área técnica vai entender. Claro, que nem eu disse, não dá para isolar a pessoa e deixar ela no mundo dela, mas dá pra você juntar os dois. Eu acho que são soft skills diferentes, né? Exatamente, dá pra você juntar os dois e complementar, um complementar o outro. E como não dá pra, assim como não dá pra deixar a pessoa fechada numa casa, também não dá pra, tipo, deixar todo mundo exposto a todo ao mesmo tempo e ao mesmo teor de informação, de comunicação, né? Exigir que todo mundo interaja com o cliente, exigir que todo mundo interaja com o stakeholder. Isso é relacionado ao processo, né? Tipo, você vai ter uma comunicação direta com o cliente. Não necessariamente, mas você, por exemplo, no cenário que o Gilberto colocou do gestor fazer essa tradução, cara, de qualquer forma, aquele desenvolvedor, ele vai ter que conseguir passar pro gestor dele a informação. Sem dúvida. Então, assim, de qualquer forma, a pessoa, ela vai ter que se comunicar com alguém. De novo, a não ser que seja um cenário onde você trabalhe numa caixinha fechada e você trabalhe pra você mesmo, você tem que saber gerir essa convivência com outras pessoas e com outras frentes além de você mesmo, sabe? E é isso que a soft skill fala muito. É a sua capacidade de interagir com o meio externo pra um objetivo. É você conseguir lidar com estresse, é você do dia a dia, é você conseguir lidar com stakeholder, é você conseguir lidar com o teu chefe, é você conseguir, sabe? É muito disso, a sua capacidade de tipo, cara, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda pra resolver esse problema. Como que eu passo essa situação pra frente? Então, mas isso, a pessoa, por exemplo, ela não precisa ter um nível de comunicação gigantesco. Ela pode ter um nível de comunicação bom o suficiente para que ela consiga se comunicar com o gestor dela, e o gestor dela vai fazer a tradução disso para uma linguagem que todo mundo vai entender. Eu acho que são níveis de soft skills diferentes, que nem eu acho que o Gilberto tá querendo dizer. Isso, exatamente. Tipo, cara, o programador, por exemplo, vamos supor assim, o programador, o fundo do programador, vamos pensar um time que seja bem hierarquizado, assim. Cara, a responsabilidade dele, muitas vezes, vai ser repassar a informação com termos técnicos da programação que ele tá fazendo, da parte que ele tá fazendo, para outra pessoa técnica, que pode ser o tech lead, que pode ser um colega de trabalho dele, pode ser. E esse tech lead, ele vai ter que ter uma soft skill a mais, vamos dizer assim, para ele conseguir, sem utilizar termos técnicos, explicar o que está sendo feito, o que já foi feito, para talvez um designer, alguém que tem que criar a interface. Eu acho que existem níveis de soft skills diferentes e cada pessoa vai ter que entender, dentro do cenário que ela vai se aplicar, o que ela precisa saber, o que ela vai precisar. Mas a comunicação básica é essencial, ainda mais, tipo, a gente que é programador e a maioria do nosso público, que eu digo sempre que, tipo, o cara é programador, quer ficar atrás o dia inteiro atrás de uma tela, na sala escura, programando, mas tipo, cara, a maioria do trabalho ele é feito com comunicação e não com código, na verdade. Tem chance de evitar 50% de código com, às vezes, 15 minutos falando. O que eu queria comentar só, eu concordo plenamente com o que o Diego falou, eu acho que embora a gente não queira que todo mundo seja super-homem, eu acho que tem um set básico, um starter kit, né? Na verdade, eu quero que todo mundo seja super-homem, sim, que aí me poupa bastante trabalho. Mas continua, por favor. Eu acho que tem um toolkit básico que a gente consegue mapear de quais são as habilidades fundamentais. Fundamentais, não é tipo querer ser acima da média. O que é essencial para um programador, principalmente no início de carreira ou que está se consolidando como programador e tal, é saber o que a gente espera no programador. Primeiro, o cara sabe codar, certo? Mas como a gente falou no último programa, ser um programador, ser um desenvolvedor não é simplesmente entregar um produto. Você tem que participar de uma equipe. Só um parênteses. Ele tem que saber PHP, Python, Java, .NET, SQL. Que mais? Alguém quer pôr mais alguma coisa? Oracle, SQL Server. Eu acho que um termo bem interessante, que eu acho que até o Luiz Menezes já comentou no outro pod, é que assim, a gente tem uma diferença entre programador e desenvolvedor. O cara que programa é aquele que, cara, né, mete o dedo ali no teclado e sai código. O desenvolvedor, ele já pensa no desenvolvimento daquele produto. E um desenvolvimento de um produto, ele vai muito além do código. Ele considera entrega de valor, considera a parte de negócio, a parte do usuário e a qualidade daquele software, entendeu? Eu até
eu já tive essa definição na minha cabeça também, de até tentando entender o que era um programador, um desenvolvedor, um analista, sei lá e tal. Mas hoje eu vejo que não existe uma carreira de programador. Ninguém tem o trabalho de ser programador. Eu acho que programador é uma skill, uma hard skill que você precisa pra você ser um desenvolvedor. Eu acho que ninguém é programador só por programador. Eu acho que ninguém é pago só pra ser programador. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, tipo, isso é uma skill. Eu não acho que é o trampo do cara, tá ligado? Eu acho que no cenário atual das empresas e nesse mundo moderno que a gente tá, sim. Mas eu não duvido que antigamente, daí nosso querido Dino Everton pode me corrigir. Papai dinossauro, vamos lá. Antigamente o programador era considerado muito como uma máquina ali. Com certeza. Simplesmente servia para executar. Intocável. Então ele não... Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas pela Federal não faz muito tempo, mas o ensino da Federal, que é um pouquinho mais atrasado nesse sentido, ele deixava bem claro que programador é aquele que executa e não pensa, analista de sistema é aquele que pensa. Sentiram a carteirada, né? Eu senti a carteirada. É, exato. Eu só queria fazer um parênteses antes de vocês continuarem. O Gilberto é mais velho que eu, tá? Mas é que ele imita o Bob Esponja, cara. Tem aquele negócio, viu? É a minha soft skill de praçar que eu não sou velho, entendeu? O Gilberto já perdeu a hard skill de ter cabelo faz tempo já. Ah, mas isso aí é genético, não tem muito o que eu fazer. Mas então, acho que o ponto que o Everton levantou da gente passar um pouquinho do que a gente entende e conhece sobre soft skill, do que a gente leu já, qual seria o set básico, né? O Mr. Head comentou aqui, nosso querido VIP, comentou no nosso canal aqui, uma coisa muito interessante, que existe uma diferença entre você saber se comunicar, estudar como praticar um storytelling, né? E que exige prática, depois que você pratica, você já manja, e outra coisa é você ter essa escuta ativa, quando se fala de comunicação, é você realmente entender que aquele outro ser que está falando, ele tem os processos mentais dele, os aspectos psicológicos, e você tem os seus, e tudo isso no meio termo, né, entre as duas falas, e a escuta e a fala, você tem todo um mar ali de filtros e entendimentos que você precisa começar a tirar essas couraças e essas barreiras para poder se comunicar e se entender. O Mr. Red até falou um negócio legal ali, que a gente talvez esteja confundindo, não confundindo, mas que a gente esteja falando de soft skills que podem ser incluídas como hard skills. Na verdade, as soft skills, elas podem ser treinadas, elas inclusive devem ser treinadas. Sim, claro. Porque você de hoje, o desenvolvedor de hoje que está desenvolvendo um específico software, não necessariamente ele precisa continuar fazendo aquilo daquela mesma forma sempre. Então ele pode evoluir, por exemplo, a parte de comunicação dele, a parte de passar feedback de como tá indo as coisas, a parte de como ele consegue se adaptar às mudanças de um projeto. Tudo isso é possível você antever e você prever como que você lidaria com uma situação dessa. Mas mesmo assim, ela é soft skill porque ela não é algo que você depende de ter, por exemplo, a parte técnica de fazer o desenvolvimento do software. Aquilo ali, é muito difícil que ele mude. É muito difícil que você, quando pegar um software em Java, você vá mudar a estrutura de como você está fazendo aquele software, entendeu? Isso é impossível, é mais fácil fazer de novo. Exatamente. Que a soft skill, ela, mesmo podendo ser treinada, ela é, cara, sei lá, é praticamente impossível. Ela é subjetiva, né? Isso, exatamente. Você não consegue mensurar ela de maneira fácil. Possível tu medir, hoje eu cresci mais, olha, hoje eu sei fazer isso a mais dentro de soft skills. Cara, não tem como, cara. E não só medir, né? O fato dela não ser facilmente ensinada, eu acho que tá muito relacionado que cada pessoa é única, né? Então não tem como me comparar com o Gilberto. Piadinha. Talvez tenha. Não sei. Será que não? Olha os Homem-Aranha se apontando o dedo aí. O que eu ia falar só é que eu acho que a soft skill, embora ela seja muito subjetiva de ser analisada, eu acho que geralmente, vindo de alguém que já entrevistou muita gente, entrevista de emprego, né? Tipo, já entrevistei muita gente que queria trabalhar na empresa que eu trabalhava, o Gilberto também, a gente consegue analisar muito fácil soft skills ao analisar hard skills. Então, se você cara tá fazendo um code challenge, a gente consegue analisar as soft skills claramente de uma pessoa se ela tá explicando pra você o código que ela fez. Então você não tá analisando a soft skill,
skill. Você tá analisando o hard skill, só que você consegue acoplar nisso e entender muito fácil de como funciona aquele soft skill. Se o cara tá seguro sobre o que ele tá falando, se o cara, como que ele tá entendendo o feedback da solução que ele fez, que você fez uma pergunta ou fez alguma crítica, falou, se você usar essa estrutura aqui vai ter algum problema, se você usar essa estrutura aqui, talvez resolva o teu problema. Por quê? Às vezes o cara não recebe muito bem o feedback, às vezes ele não entende, mas ele tem vergonha de falar que não entendeu e prefere, tipo, assumir que você falou outra parada. Então é muito fácil de você analisar soft skills através das hard skills. Tu consegue analisar quando a pessoa entrega o desafio e até quando a pessoa também não entrega o desafio e nunca mais responde teus e-mails. Acho que alguém tem experiência vasta sobre isso, pelo jeito. Cara, meu Deus, contratar desenvolvedor, tipo, é mandar o desafio e, sei lá, 50% dos devs esquecem o desafio. Tipo... Foda-se, não vou mais fazer. Exatamente. Esse Diego é muito chato, me mandou um desafio muito difícil. Não, mas isso é real mesmo. Tipo, quando eu fazia isso, eu preferia que o cara me mandasse um e-mail falando que deu algum problema ou que ele precisa de mais tempo. Nossa, com certeza. Do que o cara mandar atrasado ou ficar arranjando desculpa, ou mentir, sabe? Com certeza. Tipo, falar, não, porra, mandei antes, mas ficou na minha caixa de saída que deu problema. Pau no seu cu, eu sei que você não mandou. Teve uma pessoa que até me mandou, inclusive, assim, cara, não vou te entregar o desafio porque eu não acredito em desafios para medir meu desempenho. Cara, tipo o cara que engavetou a Fiocruz aí, né, no Brasil. Eu não acredito na pesquisa porque... não diz o que eu quero. Ela tem números que não dizem o que eu faço. Não, mas isso, o que o Diego falou é muito real, cara. Eu lembro que a gente entrevistava pessoas e um dos critérios que a gente pedia era inglês, né? E daí um cara realmente respondeu assim, tipo, não, eu acho que, tipo, inglês não é uma língua que seja realmente necessária na nossa área e eu me recuso a participar do seu processo seletivo. Meu, como assim? Aprende Esperanto então, querida. Você vai fazer um for, daí você fala, meu Deus, o que é um for? Não sei. Aí eu acho que pode entrar a tua pergunta. O que uma pessoa pode fazer pra ela melhorar as soft skills dela? Não, mas eu acho que antes a gente tem que falar quais são as soft skills básicas, assim, pra um programador, cara. É verdade. Faltou dizer isso. Tipo, eu acho que todo ouvinte que tá aí quer saber, tipo, cara, o que eu preciso ter? Pelo amor de Deus, me diz, cara. Boa memória pra responder o Everton. Não mentir, porque é feio. Não, eu acho assim, ó, a primeira coisa é você ter autoconhecimento, no sentido de você entender como você se comporta em alguns cenários. Então, você conhecer que, tipo, tal situação normalmente te deixa estressado. Exatamente. Tal circunstância normalmente te deixa travado. Primeira coisa, eu acho, pra quem tá começando, principalmente pra quem tá começando a trabalhar, né, as pessoas que estão saindo da faculdade, jovenzinhos aí, que estão entrando no mercado de trabalho, primeira coisa é autoconhecimento, busque isso, né? Você vai passar por situações e você vai ter que lidar com essas situações, então busque entender quais são os seus padrões, por que você lida de tal forma. A partir do momento que você começa a identificar esses padrões, aí você vai buscar como tratar esses padrões. Então, tipo, putz, toda vez que meu chefe fala eu sinto tal coisa. Tá, beleza, já refleti, isso é um padrão. Por que eu sinto tal coisa? Toda vez que ele fala eu sinto vontade de matá-lo. Pode ser que você talvez esteja com um sério seja um problema. Psicopata, talvez sim, mas assim... Tem uma parada parecida. Toda vez que alguém fala é verdade, eu acho que estão me chamando. É sério, aí sério isso é culpa mesmo. da sua mãe, aí você vai pra terapia e fala, poxa mãe, por que você me deu esse nome? Tá, voltando. Então, primeiro o autoconhecimento. Eu acho que segundo é você conseguir elaborar melhor a sua comunicação, a forma com que você passa a informação. Então, falando um pouco, né, especificamente do desenvolvedor, que tem muito conhecimento técnico, tendencialmente você utiliza termos técnicos e você utiliza todo esse techniquez para se expressar. E às vezes você não tá falando com alguém da área técnica. Então, às vezes você tá falando com um gestor que ele não tem tanto esse vocabulário técnico para te entender. Então, é sua responsabilidade também em melhorar essa skill de se comunicar com mais clareza, de traduzir o techniquez para uma linguagem mais natural. Da mesma forma que, se você é um gestor de tecnologia, você precisa também elaborar a sua comunicação para entrar num nível talvez um pouco mais técnico para ter esse diálogo melhor com o seu desenvolvedor. Cara, isso eu treinei muito indo em almoço de família e o pessoal me perguntando o que eu faço no meu dia a dia. Eu não sei até hoje o que eu faço. Oi? Eu sou youtuber.
Eu mexo no computador, conserto impressora. É isso que eu faço. Meu pai acha que é isso até hoje, porque toda vez que eu chego em casa, ô Gilberto, vem aqui, você tem que arrumar aqui essa impressora. Pai, não. Ô, louco. E fica bravo ainda, fala, eu paguei faculdade pra você e você não sabe arrumar impressora. É bem isso, fica bravo, né? Cara, eu acho que da parte que a Laila falou, cara, autoconhecimento, nossa, é exatamente isso aí. Tipo, tem vezes que você já sabe que tem uma situação que vai te deixar estressado, e aí parece que, mesmo tu sabendo isso, tu desconta no teu coleguinha, tu xinga sei lá quem, tu fica louco, e tipo, provavelmente tu já sabe que vai ficar assim, tu tem que ter o autoconhecimento de, beleza, pelo menos se tu entende que vai ficar assim, e tu não tem a capacidade de mudar que tu vai ficar assim, então tu tem que se isolar, sei lá, tu tem que ficar um tempo até tu voltar a se sentir normal pra conversar com as outras pessoas. O problema é que às vezes não tem como você se isolar, né, cara? Às vezes, tipo, é mais complicado. É mais complicado, e aí entra... Mas tem técnicas, tem forma, assim, de você melhorar, você buscar como que você vai se comunicar melhor, vai transparecer tua ideia. Tem gente que é muito tímida, como que você trabalha com a timidez? Tem que ver qual que poderia ser uma forma de você tratar com timidez. Então, mas... Voltando pra parte de desenvolvimento, acho que o autoconhecimento é muito importante, só que eu acho que ele ainda, pra pessoas que estão, sei lá, são mais novas, é algo mais difícil de você exigir. Eu acho que quando eu ia entrevistar estagiários, eu me preocupava muito mais em saber se o cara tinha o conhecimento em si e se ele sabia passar esse conhecimento, se ele conseguia mostrar o quanto ele sabia. Cara, eu acho que as soft skills, por exemplo, elas são muito menos cobradas em quem tá entrando vagas de estágio, em vagas júnior, por exemplo. Isso, exatamente. Eu vejo soft skills, por exemplo, fazer muita diferença a partir do momento que a pessoa tá entrando, sei lá, uma vaga plena pra frente, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que é um ponto bem importante da carreira da pessoa. Quando ela começa a falar português sem pensar, e aí ela começa a ter que lidar com o fato de como que ela vai passar a mensagem para outras pessoas. Eu acho que um ponto essencial é a didática. Eu acho que meio que resumindo o que o Gilberto falou, eu acho que didática para o desenvolvedor, para o programador, né? Apesar de eu não acreditar que existe programador, para o desenvolvedor, para quem é bem objetivo, assim, você está desenvolvendo uma feature, você quer entregar aquela feature, essa feature vai ter que passar por um code review, você vai ter que explicar esse código para outras pessoas, você vai ter que saber descrever num pull request certinho o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você testou, o que você não testou. Você vai ter que documentar o seu código certo. Então, essa didática, que é uma soft skill, acho que é uma das mais importantes de todas, mesmo para quem não está se preocupando em, eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que falar com o chefe, eu tenho que dar curso. Não, cara, para você entregar o seu trabalho, que é o mínimo que você tem que fazer, para você otimizar isso, você precisa de soft skill de didática e comunicação. Então, voltando pro toolset básico do programador, cara, didática é um negócio que é muito importante você treinar. Então a gente já tem agora, o que a gente falou até agora? Memória, que eu não tenho. Exatamente. Autoconhecimento. Comunicação. Didática. Anotou aí, ouvinte? Anotou? Se não anotou, mais uma soft skill. Anotar é o que a gente fala. Assim, eu considero que é essencial também você ter empatia com as pessoas, pra você entender por que as pessoas estão fazendo as coisas que às vezes você discorda, ou por que aquele cliente tá agindo daquele jeito, sabe? Nem tudo é 0 e 1, é preto no branco, tá ligado? Pra você entender as coisas que você não consegue entender, às vezes o que tá faltando é empatia também. Então eu colocaria nesse pacote também. Eu acho que muita coisa entra dentro de comunicação ali, daria pra destrinchar muita coisa. Tipo, questão de... Entra um pouco em comunicação, sim. Eu acho que comunicação, ela acaba englobando muita coisa, mas se você quebrar ela em coisas um pouco mais simples, né, para quem tá, vamos supor, para quem tá começando, para quem tá chegando num cargo um pouco mais pleno, eu acho que empatia é bom. A gente falou sobre escutar as pessoas. Eu acho que isso é o principal quando você tá chegando num cargo que já é mais pleno e você vai chegar na parte de liderança de equipes. Eu até tenho uma frase daquele texto que eu mandei pra vocês e eu vou colar aqui pro ouvinte também poder ler, que é super legal sobre esse tema, que ele fala muito da responsabilidade relacionada a como que você mede entre júnior, sênior e pleno, né? E ele fala que, por exemplo, a responsabilidade do júnior com relação à soft skill é ter essa capacidade de ir atrás das respostas de perguntas. Então, né, se você tem questões e
perguntas, você vai atrás e você ter essa desenvoltura para conseguir trazer e buscar respostas. De um sênior, já seria muito mais uma soft skills de saber fazer as perguntas certas para encontrar respostas. Eu gostei muito dessa frase, assim, me marcou bastante. Sim, eu acho que olhando na carreira em Y também, fica muito claro também, né, tipo, o que é mais essencial de um lado ou do outro, né? Se você, tipo, você curte a área técnica, mas você, tipo, tem muitas soft skills, você gosta de se comunicar, você gosta de conversar com as pessoas, você gosta de conhecer as equipes, o que elas fazem e tal, cara, eu acho que soft skills é um talento muito, muito essencial, por exemplo, para um Scrum Master. Um Scrum Master, tipo, 90% do trabalho de um Scrum Master, por exemplo, é lidar com soft skills. Você saber quem são as pessoas certas para resolver aqueles problemas, para saber como resolver esses e daí para se entender como remover esses blockers, eu acho que quanto mais você tiver hard skills, mais você vai entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Mas eu acho que para fazer o seu trabalho, quando você já tá pensando em carreira em Y, pro lado gerencial, pro lado de liderança, você vai ter já uma diferença do quanto que é necessário do lado de soft skills e hard skills. Se você quiser ser arquiteto, por exemplo, um arquiteto de software que sabe se comunicar, o cara é uma estrela. Mas a maioria dos arquitetos de software, os caras têm muito mais hard skills do que soft skills. É verdade. Eu vou bater nessa tecla, desculpa se vocês discordam, aí até ouvinte, depois comenta o que vocês acharam disso, porque pra mim, soft skill nunca vai ser uma perda, ela sempre é um ganho. Então, independente qual é a sua carreira, qual é a sua profissão, aqui a gente entra muito na tecnologia, na área técnica, mas independente qual é a sua profissão, se você for, sei lá, atendente de caixa do supermercado, se você for CEO de uma empresa, ou se você é desenvolvedor, soft skill nunca é demais. Você trabalhar todos esses itens que a gente falou, você só vai agregar na tua profissão, independente qual seja ela. Independente se você passe 8 horas por dia na frente do computador codando, falando com quase ninguém, se você tiver essas 5 coisas que a gente comentou, você vai ser um desenvolvedor muito melhor, você vai ser uma pessoa muito melhor. Eu posso dar um exemplo fora da nossa área, já que você falou de fora da nossa área. Querido Luiz Gonçalves, quando está aqui com a gente, ele falou que ele teve um momento muito triste quando a filha dele nasceu, que ele foi fazer uma pergunta pro médico que fez o parto, né, logo depois do parto em si, e o médico deu uma resposta super atravessada nele, que o cara tava, tipo, no celular, assim, sabe, mexendo no Tinder, sei lá. E, porra, aquele era o dia mais importante da vida do cliente dele, ou do paciente dele, né, da família que ele tava, né, tratando. Só que o cara, simplesmente por se preocupar em fazer o trabalho dele, que era a hard skill, né, que era fazer o parto, fazer isso, fazer aquilo, faltou pra ele ser um profissional excelente, faltou ele ter esse lado que faltou, dele entender o lado da humanidade, ele entender o lado da comunicação, ter empatia com o teu cliente, com o seu paciente, né? Então, cara, realmente, o que você falou, concordo 100%. Soft skills é um negócio que você ganha em qualquer área. Mas desenvolvedor é humano? Novidade, isso, todo fudido. Não sei, desenvolvedor eu acho que é, mas empreendedor nem a gente. Cara, eu acho que uma soft skill bem legal pro programador, eu não sei se vocês concordam comigo assim, mas é uma coisa que é difícil de programador ter, é bem difícil de ensinar também, que é gestão de tempo. Aprender a gerir o tempo, basicamente. Eu não sei, cara. Eu discordo um pouco por um motivo só. Que quando a gente estima as coisas, a gente tá exatamente pensando... Em geral, a gente pensa no tempo. Eu sei que a gente não deve pensar no tempo, a gente deve pensar no esforço que a gente gasta. Mas, em geral, a pessoa tá pensando o que ela vai precisar fazer pra poder entregar aquilo. Quando ela pensa nesse negócio, quando ela pensa no processo que ela precisa fazer, é justamente o momento que ela tá começando a gerenciar o tempo dela. Mas eu concordo que tem algumas pessoas que acabam se perdendo. Mas aí eu já acho que não seja nem porque ela não sabe gerenciar o tempo, e sim porque ela acaba, talvez ela não tenha o tanto de foco que ela precisaria ter pra terminar as coisas no tempo que ela se propôs a terminar. Eu não digo nem por questões assim de prazo de tarefa e tal, mas é gestão de tempo, tipo gestão de tempo no dia a dia inteiro da pessoa, assim. Ah, você diz fora de tudo, assim. Do trabalho também. Tem bastante gente que tem problema de tudo, assim, principalmente, sei lá, por exemplo, trabalho remoto, entende? Cara, é muito difícil ter essa gestão de gerir o tempo da melhor forma, entender o tempo que as coisas vão levar, o tempo que tu precisa se dedicar pra fazer as coisas. Cara, é muito difícil de ter esse controle. E é uma das coisas, assim, que, cara, precisa muito tempo pra tu começar a ter ideia dessas maturidade. Coisas, assim. Maturidade total, assim. A maturidade, eu acho que quando a pessoa vai sendo igual o Romário, sabe? Vai descobrindo os atalhos, vai ficando mais fácil.
Invadindo aqui o episódio mais uma vez para te avisar que o Everton vai estar fazendo agora lives. Lembra que nós falamos que teríamos lives? Toda segunda-feira tem podtag novo na sua timeline e de noite o Everton vai abrir a câmera dele e usar suas mãos mágicas para codar junto com você. Nós estamos construindo o nosso bot lá do Discord, então entra nas comunidades. Toda segunda-feira o Everton está fazendo uma live. O horário ele vai divulgar só nas segundas-feiras, então é importante que você entre na comunidade para acompanhar e poder codar junto. O código fica aberto, vai ser bem maneiro. Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre, né, quais são as soft skills e o que são e quais são e por que, né, a gente precisa. Eu acho que uma das coisas que eu anotei pra comentar é porque isso tá tão em alta ultimamente, né. Uma das coisas que se tem falado, os textos que eu li sobre isso, é muito relacionado a como a tecnologia está permeando o nosso mundo real, né. Sei lá, há décadas atrás, aí, 30 anos atrás, a tecnologia ela era algo muito restrito, ela era uma tecnologia só para grandes empresas, ou enfim, era uma computação que ela era pouco acessível às pessoas e ao mesmo tempo o foco dela era muito mais no lado matemático e no lado da engenharia do que em produção de softwares e produtos para usuários, né, mais comuns, entre aspas, não sei se eu posso colocar assim, e isso fez com que, né, desenvolvedores de software ou desenvolvedores daquela época, eles tinham um trabalho especificamente que era, cara, matemática pura, né? Se você for pensar lá em Turing, por exemplo, né? Cara, é matemática pura, é cálculo e computador é uma calculadora gigante. Então eu não... Você tinha que ser nerd, né? Não necessariamente, é que assim, não se tinha muito essa... Como que eu posso falar? Não tinha divulgação. Essa gestão de ter que lidar com o ambiente, sabe? Eu tô lidando com uma máquina, ela tem uma função que é fazer cálculo. Hoje em dia, a gente entrega os produtos tecnológicos, eles são muito mais sutis no nosso dia a dia, no sentido de que, tipo, cara, é só você pensar Uber, assim, tem uma velhinha de 70 anos que pode usar o Uber, sabe? E ao mesmo tempo que tem uma criança de 12. É, aquele negócio, né? O desenvolvedor de hoje, por exemplo, você é designer, você tem uma cabeça, você vai olhar para aquela tela e você vai ver, não, isso aqui tá ruim porque a acessibilidade disso tá muito ruim, mas o desenvolvedor, ele vai olhar e falar, não, isso aqui faz todo sentido, porque pra mim faz muito mais sentido desse jeito. Ou porque o cara fez em Angular e não em React, né? Essa vai ser a cabeça do desenvolvedor. Né? Mas pegando esse exemplo, a soft skill tá justamente aí, porque hoje ele não tá fazendo o produto pra ele mesmo, ou pra máquina. Exatamente. Isso que eu ia falar. Não é somente um cálculo, ele tá fazendo aquilo pra alguém. Então, e o fazer aquilo envolve muitas pessoas. Quantos times tem dentro do Uber, sabe? Pra você colocar uma funcionalidade nova no ar, por quantos touch points, né, você passa, quantas pessoas você passa pra desenvolver aquilo. Então, por mais que você fique 8 horas na frente do seu computador codando, aquele teu código, o insumo dele, vai permear muitas pessoas e muitas situações. É a cabeça do desenvolvedor, né? O cara conseguir pensar, por exemplo, eu vou fazer uma tela. Tá, mas eu vou fazer uma tela desse jeito. Beleza, fiz a tela. Aí ele olha e fala, eu como usuário, eu gostaria de clicar nesse checkbox para que habilitasse aquele botão para mim? Não, vai ser uma merda. Ele fala, então como que eu posso fazer isso da melhor forma possível para o usuário? Tipo, é você usar teu conhecimento em prol da humanidade. Ou seja, voltamos ao ponto que a gente falou, empatia. Isso, exatamente. Empatia tá totalmente dentro da caixinha lá de coisas a ser cobradas. Eu queria fazer uma rodada final só, se vocês tiverem afim, já que a gente já tá no final do programa. O que vocês dão de dica, assim, de como as pessoas se desenvolverem? Que a gente falou muito sobre o que desenvolver, o que é importante, o que não é importante, mas assim, como chegar lá? Entrando na aula de teatro? É isso? Eu acho que leituras além da técnica. Tipo, se você é de uma área técnica, tendencialmente você busca ler coisas relacionadas a techniquez, né? Eu acho que se você abrir um pouquinho esse seu leque e começar a ler sobre psicologia, comportamental, às vezes se você não quiser ir numa linha tão profunda, né? Porque psicologia é um mar sem fim, né? Eu sou pós-graduada em programação neurolinguística e eles trazem... A programação neurolinguística, o nome dela até parece uma linguagem de programação, mas ela foi construída por um matemático, um professor de português e mais um cara lá que era psicólogo. E
basicamente, ele traça os teus padrões mentais e como o processo do pensamento humano funciona, né? Explicando bem porcamente o que é PNL. Mas se você buscar ler um pouco sobre esses padrões e como se comporta a mente humana, tendencialmente, eu acho que já é uma boa pitadinha ali do autoconhecimento. Então fica a dica de leitura, assim. O autoconhecimento pra mim é o mais importante. Você saber em que área que você precisa evoluir. Logo quando eu comecei a liderar a equipe, lá no meu primeiro trabalho, cara, eu tive que ler 3 livros. Eu lembro que eu não lembro de todos os livros, porque, como diz o Everton, eu sou muito velho. Eu lembro que um deles era só sobre assertividade. É que não deu tempo, né? A biblioteca da Alexandria pegou fogo. Perdi um monte de livro lá, cara. Pô, nem me fale isso. Mas eu li um livro, era específico, eu tinha que ler sobre assertividade. Quem falou que eu não tinha assertividade foi eu mesmo. E aí eles pegaram e falaram assim, então tá bom, então você fez a tua autoavaliação, então você tem que ler esse livro sobre assertividade. E eu lembro que eu li, cara, e pra mim foi muito bom aquele livro, porque ele trouxe coisas que realmente eu não pensava de um jeito. Às vezes, por exemplo, você fica dando muita volta pra explicar as coisas, e às vezes a única coisa que você precisa falar pra pessoa é, não faça isso. Não vai funcionar. E aí depois você passa a informação que a pessoa precisa. Não vai funcionar por isso, isso, isso. Mas seja assertivo na mensagem. Não faça isso. Não vai funcionar. Isso eu experimentei aqui no Canadá. Quando eu cheguei aqui no Canadá, cara, cada vez que eu ligava pra alguém, era uma merda. Porque é o seguinte, canadense é muito direto. Ele vai virar e falar o que você quer. Canadense é americano em geral. Ele vai virar e falar, cara, o que você precisa? Preciso disso. Então tá bom, aqui tá isso. Eu ficava dando volta, não, porque eu liguei pra vocês na terça-feira, e aí eu falei com uma pessoa, e essa pessoa me disse que não tinha como... Cara, foda-se, eles não queriam saber da história. Eu tinha, no final, falar assim, eu preciso agendar um horário com alguém. E aí pronto, tá resolvido o problema. Eu mudei bastante, sendo mais assertivo até aqui no Canadá mesmo. Eu tenho até um exemplo parecido. Eu me demorei muito pra me acostumar com um americano. Eu lembro que antes de eu mudar pra cá, numa das viagens de trabalho que eu fiz, eu lembro que uma vez eu fui num restaurante do cliente, né, que tinha a alimentação lá e tal, e tinha um restaurante que o cara montava sanduíche, assim, e tal, né, e daí a gente, tipo, tem aquele espírito de chegar e perguntar, como que funciona aqui e tal, como que faz, né, como que vocês usam, que montam e tal. Aí eu cheguei pro cara e perguntei, e aí, cara, como que funciona aí? Aí o cara olhou pra mim com uma cara muito séria e falou, você fala o que você quer, eu faço pra você. É bem isso, ele falava. Cara, esse cara era muito bom, velho. Você lembra dele? Eu lembro. Puxando já que eu tô falando, eu acho que, fora o que vocês comentaram, eu acho que é importante, você sabendo o que falta pra você, e você entendendo quem são as pessoas no seu trabalho, na sua vida, que o feedback delas é alguma coisa que você respeita, ou que você, tipo, você considera, assim, sabe? Eu acho que você aproveitar essas oportunidades pra receber crítica das pessoas e entender essa crítica construtivamente, eu acho interessante. Eu acho que os maiores momentos da minha vida, assim, profissional, que eu dei um passo a mais, assim, foi ao entender o feedback dos meus líderes, ou dos meus chefes, de fato, né? E chefes ou líderes que eu respeitava, é claro, né? Eu lembro que eu comecei como programador, eu tava muito bitolado na área técnica, e a minha chefe falou, na época existia muita coisa do analista de sistemas ainda, né? Ela falou, você só vai conseguir se desenvolver na sua carreira se você treinar o seu lado analista. E eu treinei meu lado analista, e vi que deu diferença mesmo, porque eu entendia por que eu tava fazendo aquilo que eu tava fazendo. E às vezes por que eu não precisava, e as pessoas estavam erradas, e eu tinha que mostrar pra elas que aquilo que elas queriam não estava de acordo com como o sistema funcionava, ou como que era a estratégia da empresa. Ou que às vezes aquilo pra um primeiro release, por exemplo, você não consegue fazer do jeito que eles querem, mas você pode passar pra eles que, a gente vai fazer desse jeito, vocês vão ter a funcionalidade, mas depois a gente vai melhorando ela aos poucos. Então, é a parte de comunicação, né? E do analista dizer. Sim, e eu acho que você se colocar em desafios, assim, se tirar da zona de conforto, seja porque você é obrigado, ou porque você acha que tem uma oportunidade legal, eu acho interessante também. Eu sempre brinco aqui que eu trabalhei em supermercado, mas quando eu comecei, eu era muito antissocial, muito tímido. Quando eu fui obrigado a interagir com clientes no supermercado, foi uma das coisas que me mudou na minha vida, assim, sabe? Eu ter que conversar com pessoas que eu não conheço, sabe? Uma coisa tão simples assim, sabe? Eu falar com um cliente, a pessoa que eu não conheço me vem fazer uma pergunta e eu ter que responder ela. Parece muito bobo, mas pra mim foi muito importante isso. E outra coisa que eu tive muita sorte, eu tive a oportunidade de dar aula também num curso, enquanto eu tava na faculdade. Um curso que tava rolando lá e tal, eles precisavam de ajuda, o coordenador do curso me conhecia, porque ele era meu professor, e ele falou, você quer tentar aí e tal? E eu dei aula durante quase 2 anos nesse curso. E assim, cara, a oportunidade que eu tive de treinar a minha didática, que é o que eu falei que faz toda a diferença para um programador de início de carreira, principalmente, foi uma coisa que vale até hoje, assim, sabe? Tipo, essa didática, embora não dê mais aula, eu uso, tipo, você acaba meio que usando
usando essa forma de você explicar um problema, de você explicar uma solução, de você ensinar alguma coisa para outra pessoa, né? Às vezes um programador júnior, ou às vezes algum cliente está querendo entender alguma coisa, como acho que o Gilberto falou, que você explicar para um cliente que não é técnico uma questão técnica e fazer ele entender o mínimo possível para que você precisa para vocês entrarem num acordo, eu acho que é uma coisa que é muito importante e que tendo essas oportunidades, assim, sabendo identificar, você conseguir desenvolver, sabe? E hoje em dia, claro que, tipo, é muito difícil às vezes você, sei lá, todo mundo, eu quero ser professor e tal. Claro, existe uma barreira até você conhecer as pessoas certas, conhecer a instituição, se candidatar e tal. Mas, cara, hoje em dia, você simplesmente fazendo live no YouTube, fazendo teus códigos lá, interagindo com a galera que tá participando da sua live, o cara pergunta, por que você tá usando essa API? Você pode falar, porque eu gosto. Não, tipo, você pode tentar explicar o teu código, explicar aquele problema, explicar o que você tá querendo fazer. Eu acho que, tipo, não precisa você, tipo, se limitar, sabe? Eu acho que hoje em dia é muito fácil de você se expor a esse tipo de coisa. É verdade. Live, YouTube, Udemy, cara, é muita coisa que você pode usar a seu favor. E outra, você pode gravar em casa e assistir você mesmo falando depois, você vai ver se você gagueja muito, se você consegue explicar, você vai ver o que faltou pra você poder passar a sua ideia. Eu acho que isso é bem legal. E praticar também, né? Eu acho que tudo isso envolve prática, então não adianta também você ler sobre tudo, é um passo importante, mas se você não colocar em prática, você não vai ver justamente aonde você precisa melhorar. Nosso processo mental, ele é muito mais rápido do que, por exemplo, a fala e a ação. Cara, eu acho que vocês falaram tudo, mas eu acho que assim, tem 2 níveis, sabe? O primeiro é a pessoa entender que algumas coisas vão vir com a maturidade, ou pelo menos deveriam, então algumas coisas tem que ter paciência, porque como a gente entende e já falou que soft skills não tem como treinar muito bem, a maioria vem, e é difícil medir crescimento, mas eu acho que a gente tem que ficar atento, principalmente nas partes ali de autoconhecimento. Então, cara, que nem eu tava falando antes, tu caiu 2 vezes no mesmo problema, das 2 vezes tu ficou estressado, das 2 vezes tu descontou no teu coleguinha de trabalho. Cara, começa a perceber isso, começa a trabalhar isso de formas diferentes, porque tem um problema aí. Se tu não consegue contornar o problema, tu consegue pelo menos contornar o que tu faz quando tu tá tendo ele. Então eu acho que essa parte de Exato, você consegue prever, né? Eu acho que essa parte de autoconhecimento é uma das coisas mais importantes e acho de muita felicidade a Laila ter tocado nesse assunto. Bom, muito legal, galera, já tá dando nossa hora aqui. Ouvinte, espero que você tenha curtido o nosso papo. Se você tem algum comentário relacionado a soft skill, entra no nosso Discord, vamos trocar uma ideia sobre isso. A comunidade também é muito para se ajudar com relação a isso. A gente falou bastante pontos aqui de como buscar melhorar soft skill, de como entender o que é e buscar construir isso para a sua vida profissional e pessoal, por que não? Então, muito obrigada aí, galera, Everton, Gilberto e Diego. Se vocês quiserem dar um beijo, por hoje é isso. Não quero dar beijo em ninguém, não. Eu só quero dizer tchau. Eu só queria falar que eu tô me inscrevendo no curso de teatro aqui, que eu acho que é isso que tá faltando. Vai que eu vou pra Broadway, não sei, né? Vai que eu vou pra Broadway, não sei. Faz balé, cara, é muito bom. Eu tô fazendo jazz e balé toda semana. Isso aí, aquele abraço. Então beleza, galera. Valeu, até a próxima. Valeu! Adeus! PicPay, manda dinheiro pra gente, tchau. Invadindo aqui pela 3ª vez para convidar você 2 coisas. Primeiro, entra na comunidade mais maravilhosa aí da podosfera, a comunidade do PodTag. Acessa podtag.com.br, clica lá em cima aí, entrar na comunidade do Discord. Você vai receber já o link direto ali para entrar na nossa comunidade. Ela é aberta, é gratuita, você vai poder interagir com todos os hosts, você vai poder interagir com uma comunidade muito maneira. São vários canais de tecnologia, de séries, de filmes, até canal de inglês, se você quiser aprender a falar inglês. Ah, que bonito. Money, Good Night on Heavy, entra na comunidade do Discord, onde a gente tá lá todos os dias querendo conversar com você. E se você também quiser, dentro do Discord, ter um grupinho secreto ali para interagir com os hosts, participar das gravações ao vivo, trazer as suas dúvidas, você pode assinar o nosso plano Júnior do PicPay. Então você acessa picpay.me/podtag, ou se você quiser conhecer os planos que nós estamos desenhando, você acessa podtag.com.br/apoie, R$5 por mês para você ter acesso
há muito conteúdo que a gente está produzindo, vai ser primeiro para os VIPs, a gente está testando coisas novas, então não perde tempo. R$5 não vai fazer diferença para você e vai fazer uma baita diferença para o podcast. Depois, Parecendo aquele... Vocês viram aquele debate das duas inteligências artificiais? Então é isso que eu tô imaginando agora. Eu não vi. Manda lá depois, pô. Ai, que querido, chamou a gente de inteligente. Artificial. Vou aceitar como elogio. Ficou empadinha, que é bom também, é muito importante. Empadinha eu não gosto muito não. Tô mais pra coxinha. Também não gosto de coxinha. Mentira. Deu deadlock. Alguém reinicia o Gilberto, por favor. Só um pouquinho. Oh, valeu, Laila, obrigado. A Lara tá batendo a cabeça na mesa, assim, sabe? É difícil, cara, quando dá esses deadlock é difícil voltar, não. Você consegue organizar melhor aquilo e entender os... Ai, desculpa, gente, minha gata levou meu fone. Volta. Acidentes. Acontece. Fecha aí enquanto ela volta. Ai, que bom que eu te deixo feliz. De nada, Diego. Gilberto respondeu que era pra mim, entendeu? Ai, meu marido pôs um piercing na teta, gente. Eu tô com muitas tetas na cabeça. Caraca! Ok. Você fica muito brincando com ela, tipo blá, 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 né? Faz o encerramento aí, pelo amor de Deus. O editor vai ficar tipo, what the fuck? O Léo tá com as duas mãos na cabeça agora, falando, não era eu desisto, senhor, eu desisto. Eu me demito. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.